assinantes do Panorama Farmacêutico. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Reinaldo Massini, da S-Trade, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, acho que sobre um tema extremamente importante, né? Acho que nós vamos falar da relação colaborativa entre a indústria e o varejo PDV, né? Acho que pré e pós-pandemia, acho que não tem como deixar de falar da pandemia nessa relação. E eu separei, acho que, 2 tópicos para dividir com vocês, né? O primeiro tópico é a relação PDV e indústria durante e pós-pandemia. E o segundo tópico é essa relação PDV e indústria na visão expectativa versus realidade, né? Acho que dos 2 lados, da indústria e também do varejo, né? Algo um pouco delicado e vai fazer parte da nossa conversa hoje aqui. Começando pelo primeiro tópico, que é a relação PDV e indústria, não tem como não falar da pandemia. Passamos por momentos difíceis e o negócio farma foi um dos poucos considerados como essenciais, e esse essencial, obviamente, permitiu que ficasse com as portas abertas. E isso trouxe um impacto grande em todos os lados, né? Era um momento onde todos estavam preparados em ter um impacto positivo no número de visitação, né? Porque, primeiro, tinham muitos medicamentos procurados naquele momento, além de ser um dos poucos negócios que estavam abertos, mas, ao mesmo tempo, tinha uma preocupação grande tanto com os colaboradores da farmácia e como com os clientes, para não permitir aglomeração. Então, muitas ações foram tomadas por esse canal, chegando ao ponto até de formar filas para o lado de fora da farmácia, liberando aos poucos a entrada. E, obviamente, né, que um dos impactos foi eliminar algo que não era extremamente necessário naquele momento, que eram os promotores, né? E os promotores, eles foram interrompidos na sua visitação, tanto pela farmácia, mas também a indústria, que ficou receosa, né, de deixar o seu time na rua, visitando. Então, teve um momento onde, pelos 2 lados, teve uma interrupção dessa visitação, seja pelo promotor, seja pelo representante, o divulgador, né? Tem vários nomes para essa figura hoje dentro do varejo. Eu acho que isso fez com que a indústria usasse aquele momento para tomar algumas decisões e tirar algumas análises que pode ter sido precipitado. Nesse mesmo momento que tirou o promotor das lojas, algumas categorias sofreram um impacto positivo na venda gigantesco pelo momento que o negócio vivia. Então, não só vendeu mais porque tinham muita mais pessoas, né, circulando na farmácia, como algumas categorias vendeu muito mais porque era o momento que procuravam essas categorias. E aí a indústria olha e percebe que um período grande o promotor ficou fora, não executou o seu trabalho e a venda cresceu. E algumas indústrias que a gente percebe, que a gente conhece, o que a gente percebeu que veio acontecendo, toma a decisão de eliminar a sua área de trade ou reduzir drasticamente o número do time, né, de pessoas que estavam visitando nesse retorno, nesse início de pós-pandemia. Hoje, a gente já percebe que isso vem sendo reanalisado, porque as categorias começam a voltar por um momento antes da pandemia, as vendas de algumas categorias não voltaram mais porque continuou maior, mas regrediram e voltaram para um patamar que não foi o patamar da pandemia, e aí começa a se discutir realmente a importância do trabalho desse time na loja, né? Então, eu acho que esse é um primeiro tópico importantíssimo de decisões precipitadas e que hoje podem ser reavaliadas, começaram a ser reavaliadas. Mas tem um segundo tópico importante que ele é bem estratégico, né? Que é essa relação do PDV com a indústria na visão expectativas versus realidade.
Então, aí a gente começa a pensar dos dois lados, né? Você tem hoje a indústria, que prepara o seu time para fazer a visitação, só que o que a gente vem percebendo no mercado é a importância do treinamento, né, desse time para que ele agregue valor no PDV. Né? Afinal, hoje, um promotor ele precisa a cada dia mais ser mais estratégico do que tático. Né? Essa é a importância. Porque se hoje ele tem um perfil totalmente tático, ele é mais uma pessoa na loja para o gerente da farmácia ou para o farmacêutico atender. E é tempo. E a gente percebe hoje que as estruturas das farmácias, cada vez mais, eles estão mais ocupados, tem mais demanda, né? Tem mais, o farmacêutico ele é demandado demais no atendimento do balcão, ou seja, ele precisa ver valor, né, neste promotor que está chegando na loja e que muitas vezes ele precisa dar atenção. Então, essa relação de agregar valor, né, essa relação que acontece entre o promotor, o farmacêutico, o gerente, ela começa a ser cada vez mais importante. E quanto mais a loja percebe que esse promotor tem uma visão estratégica, que ele colabora com ele, né, que ele leva novidades, mas ele leva informações da categoria e que ele está lá para ajudar, que ele está lá para colaborar, e não simplesmente pedir ajuda porque o espaço que ele tinha que estar expondo o produto dele não foi executado, e que seja mais uma pessoa para cobrar o farmacêutico, né? Isso se torna algo que dificulta mais ainda a execução da indústria. Então, o desafio da indústria hoje é cada vez mais preparar o seu promotor para que ele agregue dentro da loja e ele agregue informação e que ele seja muito útil para o farmacêutico ou para o gerente na loja. Ao mesmo tempo, para a indústria, o que a gente percebe é o quanto ela deixa de usar esse promotor estrategicamente para trazer informação para dentro da indústria. Né? Isso está no treinamento. Ele precisa ir com essa cabeça, ou ele precisa ir com uma ferramenta, porque ele tem muita informação rica que ele pode trazer para dentro da indústria. Né? Nós estamos falando de preço da concorrência, nós estamos falando de concorrentes novos, nós estamos falando de precificação, nós estamos falando de abastecimento. E sim, por que não, né? A execução dos espaços, muitas vezes comprados, sim, não deixa de ser importante. Mas não é só isso, né? Ele consegue te dar uma visão estratégica do que está acontecendo na sua categoria, que poucas pesquisas conseguem trazer. Acho que essa parte é uma reflexão importante, e eu termino aqui deixando uma dica, né? Uma dica e uma experiência que a gente percebe nesses dois lados, né? A indústria, ela prepara o seu produto, né? Ela tem toda uma área de pesquisa que ela lança o seu produto. O marketing define a estratégia de mídia deste produto e a proposta de valor. A área comercial da indústria coloca o seu time em campo para fazer a introdução desse produto. Mas tudo acontece mesmo na loja e no PDV. Em alguns minutos, essa cadeia inteira ela pode acontecer como ela não pode acontecer. E tudo depende da relação de entrega de valor. Então, eu deixo esse recado e esse desafio para que os dois lados, né, pensem nessa relação, porque todo um trabalho feito ele pode acontecer em alguns minutos no balcão da farmácia. Então, como que a gente cria essa cadeia de valor entre PDV e indústria cada vez mais produtiva? Então, era isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fico à disposição e até logo.